Meu filho recebeu o diagnóstico de TDAH e foi prescrito medicação, mas eu tenho um receio em medicar. E agora? Se a criança tem o diagnóstico de TDAH e ela tem prejuízo, né? Porque para a gente falar em diagnóstico, em transtorno, a gente tem que ter prejuízo dessa criança. No caso do TDAH especificamente, a medicação é o tratamento de escolha. É claro que a terapia, né? Então a criança fazer a psicoterapia é muito importante. A organização de rotinas dessa família. Então a criança que tem TDAH, ela precisa de ter horário para dormir, horário para acordar, horário para estudar, mesmo que ela não tenha prova, não tenha um assunto da escola naquele dia. A criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela deve de ter uma rotina consistente. Isso vai ajudar essa criança, né? Quadro de atividades para ajudar a não esquecer material da escola. Tudo isso é muito importante. Reduzir o acesso às telas, né? A exposição às telas também, o tipo de alimentação, tudo isso é muito importante. Mas no TDAH, o tratamento de escolha, o tratamento de primeira linha é a medicação. É uma medicação controlada, a gente tem algumas opções terapêuticas, os pais costumam ter bastante receio, preocupação de usar, mas elas são extremamente seguras. E hoje tem muitos estudos mostrando de que a criança que tem o diagnóstico de TDAH e não trata, ela além de ter, assim, muitos prejuízos escolares, especialmente ali ao redor dos 6 anos, né, como o atraso no aprendizado da leitura, da escrita, porque ela acaba distraindo muito fácil, ela acaba desenvolvendo também algumas questões com autoestima, porque os amiguinhos vão indo na escola, ela vai ficando para trás, né? E na vida adulta ela tá relacionada a mais quebra de relacionamento, então é aquele adulto que esquece o compromisso que marcou, esquece que tinha combinado com a namorada, e as pessoas vão se cansando disso, né? Troca de emprego com muita frequência, porque chega atrasado, esquece os compromissos, muda de faculdade, começa um curso, não termina, começa outro, não termina. Muito mais envolvimento, por exemplo, em acidente de trânsito, tem relação inclusive com mais morte prematura, justamente por essas questões, né? Às vezes no trânsito, uma desatenção e acaba gerando um acidente fatal. Então, para o TDAH, o tratamento de escolha, ele é medicamentoso. Então, a gente não precisa ter medo disso. Trabalhar, claro, com toda a higiene da rotina, do sono, né, das coisas ao redor dessa criança e desse adulto também. Até lembrando de que a gente tem alto grau de hereditariedade do TDAH. Então, é muito comum que depois a gente acabe descobrindo pai, mãe, né, ou outros familiares que têm o diagnóstico, mas não tinham ainda recebido e que muitas vezes já passaram por todos esses efeitos negativos de não terem sido tratados na infância deles e que podem mesmo na vida adulta procurar ajuda agora. Então, não tenha medo e procure o tratamento correto.